Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela sua Rádio CPT, Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Hernani, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e moro e trabalho na cidade de Canela, Rio Grande do Sul. Nessa temporada, o programa Crescendo em Cristo está fazendo a leitura, com alguns comentários, do texto bíblico da segunda carta aos Coríntios. Eu tenho a alegria e o privilégio de poder compartilhar com você hoje a leitura do capítulo 7 desta segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se você não acompanhou os programas anteriores, eu sugiro que você depois busque aqui nas publicações da rádio, também no podcast da rádio, você poderá ter acesso a estes programas e assim poderá acessar o conteúdo todo. A leitura da carta aos Coríntios hoje então segue a partir do capítulo 7. Para esta leitura, eu vou utilizar a Bíblia conforme a Nova Tradução na linguagem de hoje. Se você tiver acesso, seja no aplicativo do celular, seja a Bíblia, o livro físico, abra no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios. Se não tiver acesso neste momento, acompanhe atentamente a leitura que eu vou fazer. Então vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E ali diz assim: Meus queridos amigos, todas estas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Obviamente, quem escreve uma carta não faz divisão de capítulos e versículos. Quem escreve uma carta, escreve ela do começo ao fim, e nós precisamos aqui lembrar que o capítulo 7, especialmente este primeiro versículo, ele é a continuação ou a conclusão do argumento que vinha sendo desenvolvido no capítulo anterior, o capítulo 6. E ele fala das promessas, ele diz assim: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. É importante notar logo de início aqui que, novamente, o foco, a motivação do que está sendo dito e do que vai ser dito não está na obrigação de cumprir um dever, mas sim na promessa de Deus. A motivação, o foco sempre é o Evangelho, a graça de Deus. Se nós fizermos uma tradução mais literal deste versículo, nós podemos traduzir da seguinte maneira: tendo, portanto, estas promessas, amados, purifiquemos a nós mesmos de toda impureza, de carne e de espírito, completando a santificação em o temor de Deus. É interessante a maneira como é colocado: purificar a si mesmo de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. Mas como assim purificar a si mesmo? Não, a motivação não seria a graça de Deus? Não é Cristo quem nos purifica? É claro que sim. Trata-se de uma carta, então é preciso lembrar o que já foi dito antes, e isto então vai sendo a construção do argumento que temos agora. Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo 5, anteriormente, lá no versículo 17, lá o apóstolo Paulo escreveu assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, ele diz, o qual nos transforma, por meio de Cristo, de inimigos em amigos dele. Ou seja, quem está em Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho, já chegou o que era novo, e isso, sim, é feito por Deus. Se nós avançarmos um pouquinho no versículo 1 do capítulo 6, o capítulo anterior, lá diz assim: portanto, nós, como companheiros no trabalho do serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Vejam o argumento. Ele diz: olha, a graça de Deus ela é para vocês. As promessas de Deus são para vocês. Tá? Elas estão para vocês. Mas agora então vocês são uma nova criatura, uma nova pessoa.
não deixem que esta graça de Deus agora fique sem proveito. Vou dar um exemplo para vocês para a gente tentar compreender um pouquinho melhor. Imagine que você foi convidado para uma festa. Não lhe disseram que você deve ir com um traje específico. Mas mesmo que não tenham lhe dito que você não precisa ir com um traje específico, eu tenho certeza que, muito provavelmente, você não irá para essa festa sem tomar banho, pentear os cabelos, talvez passar um perfume, colocar uma roupa que seja adequada para o evento. Veja, o texto bíblico diz assim: nós éramos inimigos de Deus e fomos feitos amigos de Deus. Isso é graça. Então, não é certo que agora a gente viva como inimigos de Deus. Se eu fui convidado para a festa, eu vou me vestir de acordo com quem vai para uma festa, eu vou me portar como quem vai para uma festa. Eu não quero colocar tudo a perder e de repente ser o estranho na festa ou então até mesmo ser expulso da festa por me comportar de maneira inadequada. O texto bíblico então fala de purificar-se da impureza. Nós poderíamos dizer aqui o seguinte: não é uma situação de pagar pelos meus pecados. Não, nós podemos aqui concluir que está se dizendo, olha, purificar-se da impureza significa evitar, abandonar, mudar a prática de coisas que já não cabem para quem é filho de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo já tratou de questões assim também na primeira carta aos Coríntios. O texto bíblico aqui, o versículo 1 diz, olha, deixemos de lado, nos purifiquemos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e também a nossa alma. Veja, na primeira carta o apóstolo tratou, por exemplo, de coisas que tornam impuro o corpo. Ele tratou, por exemplo, da questão da sexualidade. Ele tratou também de coisas que tornam impura a alma. Por exemplo, ele tratou da questão da Santa Ceia. Havia problemas lá quanto à celebração da Santa Ceia. Com isso, quando nós olhamos para esse primeiro versículo do capítulo 7, nós podemos ver agora que o texto ele trata da santificação. Não esquecendo da justificação. Na verdade, as duas coisas elas sempre vão andar juntas, elas vão andar de mãos dadas. Não existe santificação sem justificação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a justificação é um ato de Deus em nós, por nós. Não é obra, não é mérito nosso. No entanto, uma vez aceitos por Deus, justificados por Deus, amados por Ele, acolhidos por Ele, convém que vivamos uma vida santificada. Por isso, então, o apóstolo Paulo termina este primeiro versículo dizendo: e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Vejam só a palavrinha completamente. Não é um pouco, não é mais ou menos dedicada, mas é completamente dedicada a Deus. O todo, toda a nossa vida deve ser oferecida a Deus. Vamos adiante, versículo 2. O versículo 2 diz assim: deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Os coríntios, eles leram a primeira carta e, obviamente, tendo recebido alguns puxões de orelha, podemos dizer assim, eles ficaram aborrecidos com o apóstolo Paulo. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, quando pais repreendem os seus filhos e os filhos ficam bravos com os pais porque foram repreendidos, mesmo muitas vezes sabendo e até reconhecendo que estavam errados e que precisavam dessa repreensão. Alguém disse certa vez que esta segunda carta aos Coríntios, ela é a carta da reconciliação do apóstolo Paulo com os coríntios. Eu não estou bem certo de que nós podemos dizer isso assim, dessa maneira. Por quê? Porque o apóstolo jamais esteve, por assim dizer, de mal com eles. Inspirado por Deus, ele escreveu a primeira carta, escreve esta segunda carta, e ele apenas busca o bem deles. É isso que ele quer. Não há uma briga, por assim dizer. Como não há uma briga, não sei se cabe a palavra reconciliação. Aqui no versículo 2, na verdade, é repetido um apelo que o apóstolo já fez anteriormente.
no versículo 12 e no versículo 13 do capítulo 6. Olha só, lá diz assim: não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Percebem? Diz, olha, eu não fechei o meu coração para vocês, eu não tenho queixa contra vocês. Vocês continuam tendo lugar no meu coração. É isso que o apóstolo Paulo diz para eles. E Paulo então diz, olha, deem um lugar para mim também no coração de vocês. E ele diz assim, olha, em outras palavras, eu sei que vocês ficaram tristes com o que eu tive que escrever para vocês. Mas analisem bem, nós não prejudicamos ninguém com o que nós escrevemos. Pelo contrário, nós ajudamos. Nós não causamos a desgraça de ninguém. Com o que nós escrevemos, nós não procuramos tirar vantagem de ninguém. Ele apenas estava inspirado por Deus, tratando de ajudá-los, admoestando-os conforme a palavra do Senhor para uma vida santificada. Não se trata, portanto, de, vamos dizer assim, um bate-boca via carta, como as famosas tretas de internet de nossos dias. Não são acusações de cá e de lá. Não é isso. A carta aos Coríntios, as duas cartas, na verdade, são palavras carinhosas, às vezes duras, sim, mas são palavras carinhosas que constatam uma verdade, que refletem uma preocupação, um amor por parte de Deus e por parte do apóstolo para com aqueles irmãos na fé, para com aqueles filhos de Deus. Por isso, se teve gente ali que ficou com raiva, que de repente quis treta, como se diz, quis brigar com o apóstolo, ele não alimenta isso. Vejamos como segue o nosso texto. Versículo 3 diz assim: não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Notem, trata-se de uma reafirmação do amor e da confiança do apóstolo por aqueles irmãos na fé. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu não escrevi o que escrevi, não estou escrevendo essas coisas que vocês leem agora para simplesmente julgar ou condenar vocês. Não, eu escrevi estas coisas para ajudar vocês. Eu continuo amando vocês. Deus continua amando vocês. Na verdade, quando o apóstolo os repreendeu quanto a determinados assuntos na primeira carta, é porque era necessário, é porque era para o bem deles. Versículo 4 diz assim: tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito amado e cheio de alegria. Tenho confiança em vocês. Sinto orgulho de vocês. Este parece ser um bom exemplo também na educação dos filhos, um bom exemplo para os pais. Não deixar de dizer o que precisa ser dito, com firmeza, conforme Deus ensina em sua palavra, mas não deixar também de reafirmar e mostrar o amor, a confiança, o orgulho pelos filhos. Ajudá-los para que possam, sim, crescer, melhorar, para que possam se tornar sábios. Primeiro, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E segundo, para fazer todo tipo de boas ações, de boas obras, levar uma vida santificada, como o mesmo apóstolo escreve na carta aos Coríntios. Vamos adiante, capítulo 7, versículos 5 a 7. E diz assim: mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isto agora eu estou mais feliz ainda.
Quando olhamos para esses versículos, nós podemos dizer assim, olha, ninguém se iluda pensando que a vida de apóstolo era coisa fácil, um mar de rosas. Quase como explicam ou dizem aqueles que em nossos dias se auto-intitulam apóstolos, em geral, os apóstolos da teologia da prosperidade. Não, haviam dificuldades, haviam provações, haviam medos, incertezas. No capítulo 2, por exemplo, dessa segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo descreve que ele estava preocupado ali porque ele não encontrou Tito lá na cidade de Troade e por isso ele então sai dali e vai para a Macedônia. E ao olhar para esse aspecto nós podemos ver que o apóstolo ele não se coloca como um super-herói. Não, ele reconhece que também em seu coração há temor, medo, incerteza diante das circunstâncias. Ele está dizendo, olha, eu sou igual a vocês, queridos coríntios. Eu não estou me colocando acima de vocês, como alguém melhor do que vocês. Não, o que eu estou fazendo é apontando para Cristo. Apontando para Cristo, é isso que eu estou fazendo. E uma vez que vocês olham para Cristo, estou ajudando vocês a viver como cristãos, de modo digno, de modo como convém que vivam os cristãos. Por isso, então, ele aponta para o poder, para o consolo de Deus e para a orientação que Deus dá para como os seus filhos, os filhos de Deus, devem viver. E uma expressão muito marcante aqui nestes versículos é o Deus que anima os desanimados. Em outras palavras, por isso, se vocês estão desanimados, olhemos para Cristo, olhemos para Deus, para as suas promessas, para a sua santa palavra. Dito de outra maneira, o que eu tenho trazido para vocês não são ideias ou palavras ou vontades minhas, é a palavra de Deus. Por isso ele diz também, olha, não me arrependo do que eu escrevi para vocês até aqui. Não é para mostrar que eu estou certo e vocês estão errados. Não se trata de uma disputa, como já dito anteriormente. Trata-se de admoestação, de consolo, de amor, de orientação que provém de Deus. É assim que deve acontecer também quando é necessário que haja admoestação entre os irmãos na fé dentro da igreja, quando o pastor precisa admoestar alguém. Não se trata de uma disputa, não se trata de mostrar quem está certo, quem está errado, não. Se trata de mostrar a palavra de Deus, de mostrar o amor de Deus, a orientação que Deus dá, o consolo que vem de Deus. Seguimos, versículos 8, 9 e 10, diz assim, não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Ora, quando nós somos confrontados com o erro, naturalmente nós ficamos tristes. Você já foi confrontado por alguém que o ama com um erro que você cometeu, que fez com que você precisasse reavaliar, repensar, talvez tomar um novo rumo na sua vida? É claro que na hora a gente fica triste. Por exemplo, ouvir que somos pecadores nos causa tristeza, a menos que nós não tomemos isso de forma séria. Ao menos deveria causar, de alguma maneira, tristeza em nós, porque somos pecadores. Mas essa não é uma tristeza inútil, como diz o apóstolo Paulo. Isso, embora nos deixe tristes, precisamos saber que somos pecadores, porque isto vai nos conduzir ao arrependimento e vai fazer com que nós possamos então receber perdão, vida, salvação, por meio de Jesus, o nosso Senhor.
Lutero escreve sobre esse texto e ele cita como exemplo aqui a tristeza de Judas e a tristeza de Pedro. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus e ambos ficaram tristes. No entanto, uma tristeza conduziu ao arrependimento, ao perdão, à salvação, e a outra conduziu ao desespero. Onde estava a diferença? A diferença estava em olhar para Cristo. Lutero diz, a diferença está que Pedro ouviu atentamente a palavra de Jesus e lembrou-se da palavra de Jesus, e tendo a palavra de Jesus encontrou perdão, encontrou consolo, encontrou vida e salvação. Judas foi negligente ao ouvir a palavra, as promessas de Jesus. Lembra que Jesus tinha advertido eles, disse, olha, vocês vão me deixar, vocês vão me negar, vai acontecer isso. Mas ele também os encorajou. E assim, então, está a diferença. Judas foi negligente, não tendo a palavra do Senhor guardada no seu coração, a tristeza o levou ao desespero. A tristeza usada por Deus, ela vem acompanhada do conhecimento da necessidade e do desejo por perdão. Ela traz consigo uma avaliação de atitudes e o desejo de mudança. A tristeza, simplesmente conforme o mundo, ela não leva a uma reavaliação. Ela deixa a pessoa andando em círculos, apenas talvez repetindo o mesmo discurso, ou de que eu sou uma vítima e o mundo conspira contra mim, ou então o outro extremo de achar-se responsável por todo o mal que acontece no mundo. Eu sou a pior criatura do mundo. Sendo que nenhuma coisa nem a outra é verdadeira, na verdade. Todos nós somos pecadores, precisamos reconhecer isso, precisamos reavaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus, mas precisamos saber também da promessa de Deus, das suas promessas. Por isso o capítulo começa dessa maneira, sabendo que há perdão, que há vida, que há salvação em Cristo Jesus. Seguindo a leitura, versículo 11, vocês suportaram a tristeza de maneira que agrada a Deus, e vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois, ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Deu certo. Produziu o resultado que era esperado. Eles ficaram tristes, mas fizeram o que tinham de fazer. Versículo 12, portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Em outras palavras, nada pessoal, nem por causa de quem ofendeu, nem por causa de quem foi ofendido. Paulo não toma partido, ele prega a palavra de Deus. Adiante, versículo 13, foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais, quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Que belo final para este capítulo. Com a graça de Deus, tudo ficou bem. Os coríntios se arrependeram, Deus perdoou eles, há uma nova direção. A igreja caminha na direção que precisa caminhar. Tá? Paulo agora está alegre, está animado, diz, estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Que final fantástico para este capítulo. Assim chegamos ao final da leitura do capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios. Não saia daí, acompanhe a programação da Rádio CPT e, no futuro, acompanhe as próximas leituras dos próximos capítulos da segunda carta aos Coríntios. Fique com Jesus, que Ele te abençoe.
e te guarde. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.